Olá, contando história. João e o pé de feijão. No tempo do rei Alfredo, muito longe de Londres, vivia uma pobre viúva. Ela tinha um único filho, que era muito rebelde e extravagante. Aos poucos, ele gastou todo o dinheiro que ela possuía. Um dia, pela primeira vez, censurou: "Filho malvado, não tenho mais dinheiro, nem sequer para comprar um pedaço de pão. Só o que me resta é minha pobre e velha vaca." João tanto amolou a mãe para vender a vaca que ela acabou consentindo. Quando ele ia levando o animal, encontrou um açougueiro que lhe propôs trocar a vaca por uns grãos mágicos de feijão que ele levava no chapéu. João, julgando ser uma grande oferta, aceitou a proposta e voltou para casa. Quando sua mãe viu os feijões, porque ele havia trocado a vaca, perdeu a paciência, apanhou os grãos de feijão e atirou-os para fora da janela e pôs-se a chorar. João tentou consolá-la, mas não conseguiu. Como não tinha nada para comer, foram deitar-se com fome. No dia seguinte, João acordou bem cedo e viu que alguma coisa estava fazendo sombra na janela do seu quarto. Levantou-se, desceu as escadas e foi até o jardim. Aí verificou que os grãos que a sua mãe havia tirado pela janela tinham germinado e um pé de feijão crescera surpreendentemente. As hastes eram grossas e tinham se entrelaçado como uma trança. Estavam tão altas que davam uma impressão de alcançarem as nuvens. João, que gostava de aventuras, resolveu trepar na árvore que se formara até atingir o alto. Depois de levar algumas horas subindo, chegou a um país estranho e ali encontrou uma bonita moça, elegantemente vestida e com um sorriso encantador. Lhe perguntou como havia chegado até lá. E ele lhe contou que subira pelo pé de feijão. "Você se lembra do seu pai?" perguntou-lhe a moça. "Não, senhora. Mamãe sempre chora quando falo nele e não me diz nada", respondeu o menino. "Sou a fada protetora do seu pai", disse-lhe a moça. "As fadas estão sujeitas às leis, como os homens, e quando cometem erro, perdem o seu poder por alguns anos. Eu estava incapaz de ajudar o seu pai quando ele mais precisou de mim, e por isso ele morreu." A fada parecia tão triste e João se sentiu comovido e pediu-lhe que continuasse a falar. "Seu pai era um homem muito bondoso", continuou a fada. "Tinha uma boa esposa, empregados fiéis e muito dinheiro. Teve, porém, uma infelicidade. Um amigo falso, um gigante que ele havia ajudado muito e que, em retribuição, o matou e roubou tudo o que ele tinha. Também fez a sua mãe prometer que não lhe contaria nada, sob pena de matá-los também. Fui eu quem fiz você trocar a vaca pelos feijões. Fui eu quem fiz o pé de feijão crescer tão depressa e que lhe inspirou o desejo de subir por ele. O malvado gigante vive aqui e você deve livrar o mundo desse monstro, que não faz outra coisa senão maldade. Pode apossar-se legalmente da sua casa e de suas riquezas, porque tudo pertencia a seu pai. Mas não deixe sua mãe saber que você está a par dessa história." E João perguntou-lhe o que deveria fazer. "Vá seguindo por essa estrada até encontrar uma casa grande.
parecida com um castelo. É aí que o gigante vive, então haja de acordo com o seu próprio modo de pensar. Seja bem-sucedido e boa sorte. A fada desapareceu e João caminhou até o sol se pôr. Com grande alegria, avistou a casa do gigante. Uma mulher de aparência simples estava à porta. Ele pediu-lhe um pedaço de pão e um lugar para dormir. Ela ficou muito surpresa e disse que não era comum aparecer ali um ser humano. Era sabido que o seu marido, um gigante poderoso, não gostava de pessoas rondando por perto da sua casa e ficava muito bravo. João ficou muito amedrontado, mas teve a esperança de que o gigante não fosse tão ruim assim. E insistiu para que a mulher o deixasse passar a noite lá, escondendo-o do gigante. Finalmente ela concordou. Entraram e ela o levou a um quarto, onde lhe deu de comer e beber, e de repente ouviram uma batida forte na porta, que fez a casa estremecer. É o gigante, disse a moça. Se ele o vir aqui, o matará, e a mim também. O que farei? Esconda-me no forno, pediu João. O forno estava apagado e João entrou nele bem depressa. De lá ouviu o gigante gritar com a mulher e a repreendê-la. Depois sentou-se à mesa e João espiou por uma fenda no fogão e ficou horrorizado ao ver a quantidade de comida que ele ingeria. Tinha-se a impressão de que não ia mais acabar de comer e de beber. Quando terminou, virou-se para trás e gritou para a mulher com uma voz de trovão: "Traga minha galinha!" E ela obedeceu e colocou sobre a mesa uma bonita galinha. "Ponha um ovo", ordenou ele. Imediatamente a galinha pôs um ovo de ouro. "Ponha outro", continuou ele. Cada vez assim ordenava, e ela punha um ovo, um maior que o outro. Durante muito tempo, assim se divertiu com a galinha. Depois mandou a mulher para a cama e sentou-se perto da lareira, onde adormeceu, roncando alto como um canhão. Assim que ele pegou no sono, João saiu do forno, agarrou a galinha e fugiu com ela. Correu pela estrada até encontrar o pé de feijão, pelo qual desceu rapidamente. Sua mãe ficou cheia de alegria ao vê-lo. Ela pensara que lhe tivesse acontecido alguma coisa. "Nada disso, mamãe." Ele lhe contou toda a aventura, sem todavia falar o nome do pai. Mostrou-lhe a galinha, a qual ordenou várias vezes: "Ponha um ovo." E ela pôs quantos ovos ele desejou. Vendidos esses ovos, João e sua mãe ficaram com tanto dinheiro que eles viveram felizes por muitos meses. Um dia, ele resolveu fazer uma nova visita ao gigante, a fim de trazer mais riquezas. Arranjou uma roupa que o disfarçava e pintou o rosto com uma tinta escura. Levantou-se muito cedo, antes que sua mãe acordasse, e ele subiu pelo pé de feijão. Caminhou o dia todo e chegou à casa do gigante ao escurecer. Encontrou a mesma mulher à porta e pediu-lhe que lhe desse de comer e um lugar para dormir. E ela lhe contou que o marido era um gigante poderoso e cruel, e que um dia ela dera abrigo a um menino pobre e faminto, e que um ingrato roubara um dos tesouros do gigante.
o marido culpara por isso e desde então começara a maltratá-la. João teve muita pena dela, mas insistiu para que o recebesse. Afinal, ela acabou consentindo. Levou-o à cozinha e, quando ele acabou de comer, escondeu em um armário velho. O gigante chegou à hora de costume. Pisava tão forte que a casa estremecia sobre seus passos. Sentou-se junto à lareira e gritou: "Mulher, sinto o cheiro de carne fresca." A esposa respondeu-lhe que os corvos tinham deixado um pedaço de carne crua no telhado. Enquanto ela preparava a ceia, ele estava de mau humor, frequentemente culpando a esposa pela perda da galinha. Afinal, quando terminou a refeição, gritou: "Dê-me alguma coisa para distrair-me. Traga minhas sacas de dinheiro." A esposa trouxe-as com muita dificuldade, porque estavam muito pesadas. Eram 2, cheias de moedas de ouro. Ela despejou-as na mesa e o gigante começou a contá-las com alegria. "Agora você pode ir para a cama, sua velha tonta", disse ele, e a mulher se retirou. Desceu o esconderijo, João viu contando as moedas. Ele sabia que elas tinham pertencido a seu pai e desejou possuí-las. O gigante, sem saber que estava sendo observado, colocou as moedas novamente nas 2 sacas, amarrou-as bem e colocou-as do lado da sua cadeira. Seu cachorro estava ali de guarda. Daí a pouco, o gigante adormeceu e começou a roncar, tão alto que parecia um barulho do mar em dias de tempestade. Então João saiu do esconderijo, mas exatamente quando ia segurar as sacas de dinheiro, o cachorro pôs-se a latir furiosamente e João parou, esperando que seu inimigo acordasse. Então estaria tudo perdido. Mas felizmente isso não aconteceu. O gigante continuou a dormir profundamente. E nesse instante, João viu um pedaço de carne e atirou para o cão, que parou de latir na hora. O menino aproveitou a ocasião para carregar as sacas de moeda, colocando-as uma em cada ombro. Eram tão pesadas que ele levou 2 dias para descer do pé de feijão. Quando chegou à casa, deu à mãe todo o dinheiro, com o qual ela reformou a vivenda e mobiliou de novo. Eles estavam felizes, como não eram havia muito tempo. Durante 3 anos, João procurou não visitar mais o gigante. Um dia, porém, começou a preparar-se para uma nova viagem. Arranjou um disfarce diferente e melhor do que o usado na última vez. Era verão e, em uma manhã bem cedo, sem dizer nada à mãe, subiu pelo pé de feijão. Chegando à casa do gigante ao anoitecer, como de costume, encontrou a mulher em pé na porta. João estava tão bem disfarçado que ela não o reconheceu. Mas quando se disse muito pobre e faminto, encontrou grande dificuldade em ser admitido. Depois de muito insistir, conseguiu que ela o escondesse num caldeirão grande de cobre. Quando o gigante chegou, disse furioso: "Sinto o cheiro de carne fresca." Apesar de todas as desculpas que a esposa lhe dava, pôs-se a revistar tudo. João estava horrorizado, desejando 1000 vezes ver-se em casa, são e salvo. Quando o gigante chegou ao caldeirão e pôs a mão na tampa, João considerou-se morto.
Mal ele começar a levantar a tampa, mudou de ideia, deixando-a cair. Foi-se sentar-se perto da lareira para devorar uma grande ceia. Quando acabou, deu ordens à mulher para lhe trazer a harpa. João espiou pela tampa do caldeirão e viu uma harpa mais original que podia imaginar. O gigante colocou sobre a mesa e disse: "Toque." E imediatamente ela começou a tocar uma linda música. E João desejou se apoderar-se dela mais do que qualquer outro tesouro do inimigo. O gigante não era apreciador de música. A harpa embalou-o, fazendo-o dormir mais cedo do que de costume. Assim que João verificou que estava tudo bem, saiu do caldeirão, pegou a harpa e saiu correndo. Entretanto, a harpa era encantada, e assim que viu-se em mãos estranhas, pôs-se a gritar bem alto: "Patrão, patrão!" O gigante acordou, levantou-se e viu João correndo. "Oh, você, o vilão, foi você quem roubou a minha galinha, o meu dinheiro, e agora vai levando a minha harpa? Espere aí, eu vou pegá-lo e fazer picadinho de você", ameaçou ele em seu vozeirão de trovão. "Muito bem, experimente", desafiou João. Ele sabia que o gigante havia comido tanto que mal podia ficar em pé. Imagine correr atrás dele. E por outro lado, ele era jovem, tinha pernas ágeis e consciência tranquila, o que muito ajuda o homem a caminhar com facilidade. Assim, num instante, chegou ao pé de feijão e foi descendo o mais depressa que pôde, e a harpa ia tocando uma suave canção. Chegando em casa, ele encontrou sua mãe chorando, muito preocupada, e ele a consolou e pediu que fosse buscar depressa uma machadinha. O gigante já vinha descendo e não havia tempo a perder. As más ações do monstro tinham, porém, chegado ao fim. João cortou o pé de feijão bem à raiz. O gigante caiu de cabeça no jardim e morreu imediatamente. Nesse momento apareceu a fada, que explicou tudo à mãe de João. E eles puderam assim continuar a cuidar da vida e da fazenda, nunca mais faltando dinheiro para comer. E João sentiu-se também muito feliz, pois pôde finalmente vingar a morte do seu pai. Essa foi mais uma história do Contando História de hoje. Obrigada e até mais!